Gente, vamos dar prosseguimento aí à gravação sobre as questões do concurso do IBGE de 2010. Então, no vídeo anterior, nós gravamos uma questão sobre o Windows XP e uma questão sobre o Excel, certo? Sobre gráficos no Excel. E a gente teve nesse mesmo concurso uma outra questão ainda sobre Excel, e nós trouxemos aqui já a questão também de Excel cobrada no concurso desse ano, né, realizado agora recentemente em outubro de 2011, concurso do IBGE que foi realizado esse ano pela Consulplan. Então, primeiramente, vamos aqui resolver essa questão do concurso de 2010, do ano passado, onde nós tivemos uma janela que exibe uma planilha do Excel com dados aqui numéricos nas colunas A e B. Então, vamos à questão. Observe a figura acima de uma planilha Excel. Se na célula C1 for inserida a fórmula igual a 1 menos B1, subtraindo o valor de A1 pelo de B1, em C2, o cálculo igual soma A2, dois pontos B2, entre parênteses, e em C3, igual soma C1, dois pontos C2, entre parênteses. Os resultados obtidos em C1, C2 e C3, respectivamente, serão. Então, no caso aqui, olha, em C1 fica fácil a gente obter esse resultado. Pegar o valor de A1, subtrair pelo de B1. Tá? Muita gente às vezes pergunta, esse cálculo ele não precisaria estar dentro de parênteses? Não. O parênteses é quando a gente utiliza a função, e no caso de fórmulas matemáticas, como ali uma simples subtração, só precisamos do parênteses quando existir a necessidade de você dar prioridade a uma parte do cálculo. Um cálculozinho, uma expressão maior, e aí você quer dar prioridade para que o Excel inicie a resolução lá do cálculo por aquela parte da fórmula, aí você coloca aquela parte entre parênteses, para dar prioridade e o cálculo ter início, né, sendo resolvido por aquela parte. Então vamos ver aqui simplesmente quais os valores de A1 e B1. Em A1 eu tenho 35 e em B1 eu tenho 102. 35 menos 102. Então nesse caso a gente já percebe aí que o resultado vai apresentar, né, inicialmente um valor negativo. Então, desses 5 itens aqui, A, B, C, D, E, os itens D e E apresentam um valor negativo no início, menos 67, que certamente vai ser a subtração de 35 menos o valor que tem na célula B1, que é 102, menos 67. Então aqui já facilita, a gente sabe, ou vai ser a letra D ou vai ser a letra E. Logo depois a gente tem o valor de C2, igual à soma de A2, dois pontos B2. Quando se usa dois pontos, certo, no Excel, isso significa que está sendo utilizado um intervalo. Esse intervalo ele pode ser composto por duas ou mais células. Quando se usa o ponto e vírgula, significa que você vai realizar o cálculo somente com aquelas células que foram descritas ali dentro do cálculo. Se aqui eu tivesse ponto e vírgula B2, A2, ponto e vírgula B2, então seria a soma apenas de A2 e B2. Como tem A2, dois pontos B2, nós temos que analisar. Pode ser apenas as duas células, podem ser, ou mais células. Nesse caso aqui, olha, como o intervalo começa na linha 2 e termina numa célula também da linha 2, então apenas dentro da linha 2, começando na coluna A e terminando na coluna B. Ou seja, nesse caso, tanto faz ter ponto e vírgula como dois pontos, que a soma vai ser apenas de A2 e B2. Então, se eu digo que o intervalo começa em A2 e termina em B2, são apenas as duas células. Se fosse A2, dois pontos C2, aí seria A2, B2 e C2. De A2 até C2. Se fosse soma A2, ponto e vírgula, C2, então seria a soma apenas de A2 e C2. Então, como é a soma de A2, dois pontos B2, de A2 até B2, nós temos soma de 233 mais 18. Né? O que vai dar o quê? 251, aí no caso. Então, a segunda célula ali vai apresentar o número 251. Na letra D a gente tem 215, descarta. Então, vai ser a letra E a opção correta, 251. E a terceira célula aqui pede o quê? A soma de C1, dois pontos C2. Aí, nesse caso aqui, já não é tudo na mesma linha, na mesma coluna. Coluna C, começando na linha 1 e terminando na linha 2. Mais uma vez, tanto faz aqui a organizadora ter colocado ponto e vírgula como dois pontos, daria no mesmo. Soma de C1, C2.
Vejam bem, na planilha lá, as células C1 e C2 estão vazias. Só que a gente tem que analisar, aqui ele está dizendo que a célula C1 vai ser aplicada essa fórmula inicialmente, igual a 1 menos B1. Resultado negativo, menos 67. Depois ele diz que em C2 vai ser aplicada a soma de A2 até B2, 251. Então, no caso, a gente tem que pegar os valores de C1, que vai ser menos 67, C2, que vai ser 251, e fazer essa soma aqui, ó. Soma de C1 até C2. Ou seja, menos 67 mais 251 vai dar exatamente 184. Então, portanto, a letra E dessa questão aí é a opção correta. Então, uma questão simples, né? É só ter cuidado realmente e verificar aqui que as células C1 e C2 elas são calculadas antes do terceiro cálculo, de C3, né? E depois você faz aí esse cálculo de C3 com base nos dois primeiros resultados. Então, uma questão simples, mas que requer uma certa atenção, ok? Agora nós vamos aqui passar, olha, IBGE 2011, concurso realizado no finalzinho de outubro pela Consulplan. Tivemos essa questãozinha aqui de Excel, que também não foi muito difícil. Essa questão aqui, inclusive, a gente tem aí na nossa apostila, que a gente trabalha, né, com materiais, e essa questão, esse comando, digamos assim, de formatação condicional, a gente sempre aplica em sala de aula em diversos cursinhos. Então, essa questão diz assim: com relação à formatação de planilhas do Microsoft Excel 2003, idioma português Brasil e configuração padrão, analise o fragmento, a parte de uma planilha que vem a seguir. Nós temos aqui na coluna A, região 1, 10%, B, região 2, 65%, região 3, 33%, região 4, 14%. A pergunta da questão é: com a necessidade de formatar os valores menores que 15%, inseridos nas células A2, B2, C2 e D2, automaticamente na cor vermelha, faz-se necessário o uso da seguinte ferramenta do menu formatado Excel. Então a gente já adiantou até que era uma questão sobre o comando formatação condicional, certo? Que permite você aplicar um critério, né, uma condição no caso, para que a célula seja formatada com a cor vermelha. Então vamos alternar aqui para o Excel e mostrar aqui na prática para vocês alguns exemplos. Digamos que eu selecione aqui a coluna A. Venho no menu formatar e clico nesse comando, formatação condicional. Aí nós temos aqui essa pequenina caixa de diálogo. Primeira condição, são aceitas até 3 condições para uma mesma área selecionada. Então tem, quando o valor digitado na célula é, vamos colocar aqui, ó, a gente tem o termo entre, mas temos também não está entre, igual a, diferente de, maior do que, menor do que, maior ou igual, menor ou igual. Então, no caso, a gente escolhe aqui o que melhor se encaixa para aquilo que a gente vai colocar. E digamos, quando a gente tiver um valor, certo, menor do que, aí vamos colocar aqui, 15%. Clicamos aqui no botão formatar, a gente tem algumas opções aqui para indicar, sempre que digitar um valor abaixo de 15%, que tipo de formatação automaticamente será aplicada a esse conteúdo. Então vamos escolher aqui, ó, cor vermelho. Ok. Eu poderia até adicionar outra formatação aqui, ó, adicionar outra formatação. Aí nós temos, quando o valor da célula, ou o que for digitado for, maior ou igual a 15%. Já que nós digitamos aqui menor do que 15%, aqui igual ou superior a 15%, vamos colocar aqui, formatar, escolher outra cor aqui, o azul. Ok, ok. Então, dentro dessa coluna A, se eu vou digitar valores percentuais, digamos que eu começo aqui com o valor 8%. Enter. Então, veja que ele automaticamente já foi formatado de vermelho, que é um valor abaixo de 15%. Se eu digitar aqui 15%, Enter, já foi formatado de azul automaticamente, porque nós colocamos na segunda condição, 15% ou superior, formatar de azul. E assim sucessivamente. Então é exatamente o que nos pede ali a questão.
Com a necessidade de formatar os valores menores que 15% inseridos nas células A2, B2, C2 e D2, automaticamente, na cor vermelha, faz necessário usar qual a opção do menu formatar? Essa que eu utilizei aí, formatação condicional. Se vocês perguntam, Augusto César, e aí a gente precisa antes selecionar, aplicar o comando e depois digitar? Não. Você poderia primeiramente digitar os valores, depois selecionar esses valores, tá? E aí aplicar o comando. Aí automaticamente, onde tiver valor abaixo de 15%, o Excel automaticamente vai colocar na cor vermelha, certo? Então, esse comandozinho, ele é aplicado exatamente dessa maneira, ok? Esse comando aí chamado formatação condicional desse menu formatar. Então, mais uma questãozinha aí que nós resolvemos sobre o Excel. Essa questão aí foi do concurso desse ano, certo? Realizada agora em 2011. E a questão anterior sobre o Excel foi realizada no concurso do IBGE do ano passado. Então, a gente vai voltar aqui logo para dar continuidade e assim terminar a resolução dessas questões